Boas-vindas a esta análise objetiva. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema fascinante: como as palavras que usamos moldam de forma profunda a percepção pública sobre riscos e preparações. O material base de hoje é um artigo científico revisado por pares com o título original Resilience vs. Adaptation, Framing and Action, ou, em português, Resiliência versus Adaptação, Enquadramento e Ação. A grande sacada aqui é entender a diferença psicológica real que termos aparentemente inofensivos podem causar na mente humana. E para dar o devido crédito e situar a nossa análise, este artigo científico foi conduzido por pesquisadores de peso, Gabriele Wong-Parodi, Baruch Fischoff e Benjamin Strauss. Eles representam duas instituições de imenso prestígio, a Universidade Carnegie Mellon e a organização Climate Central. Esse trabalho foi publicado no ano de 2015 no respeitado periódico acadêmico Climate Risk Management da editora Elsevier. Aliás, aproveitando a pausa, fica aqui o convite para seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Essa é, sem dúvida, uma excelente forma de ajudar a difundir informações precisas e baseadas em evidências científicas. Muito bem, nossa agenda para hoje está dividida assim: 1. A apresentação do artigo científico. 2. O poder do enquadramento. 3. O primeiro experimento focado no cenário inicial. 4. O segundo experimento sobre a ação prática. 5. A interpretação dos resultados. E 6. Relevância e conclusão. Vamos lá? Parte 2. O poder do enquadramento e a psicologia das palavras. Bom, o grande debate na comunicação sobre mudanças climáticas e sobre como nos protegermos de qualquer desastre ambiental sempre acaba esbarrando em um ponto central: como nomear o problema. Será que pequenas diferenças no vocabulário podem alterar de verdade a forma como o público enxerga os riscos? E a resposta curta para isso é absolutamente sim. O contexto em que as palavras entram, o famoso enquadramento, carrega um peso gigante. E é exatamente isso que inspirou o estudo de hoje. As palavras resiliência e adaptação vivem competindo nos debates públicos. Na psicologia, a resiliência tem origem no estudo de desenvolvimento infantil, sendo vista como uma característica contínua. É aquela habilidade de dominar desafios, resistir a múltiplos fatores de estresse e sair ainda mais forte, ganhando novas capacidades. Por outro lado, a adaptação é considerada um estado de resposta. Ela se refere a como lidamos com estresses específicos, focando em preservar o que já temos e nos acostumarmos com a nova realidade como sendo normal, sem obrigação de dominar a situação de um jeito heróico. A dúvida central dos autores foi: será que a população em geral sente essa mesma diferença conceitual ao ouvir essas palavras no contexto de um desastre? Vamos descobrir na parte 3, primeiro experimento, cenário inicial. Para testar essa hipótese, os pesquisadores desenharam um primeiro estudo super interessante. A ideia era dar o mínimo de informação possível justamente para capturar aquelas associações psicológicas mais imediatas e naturais. Foi um teste para ver o que vem à mente só de ler uma única palavra ligada a um cenário de recuperação. Recrutaram centenas de adultos por meio de uma plataforma online de pesquisa e os dividiram aleatoriamente em dois grupos. Todo mundo viu exatamente a mesma fotografia: um homem com água na altura das canelas limpando os detritos de um bueiro logo após um desastre ambiental envolvendo enchentes. A única diferença, a grande pegadinha, foi que a imagem de um grupo tinha a palavra resiliência escrita em letras enormes por cima, enquanto a do outro grupo mostrava a palavra adaptação. As pessoas então tiveram a tarefa de escrever um texto imaginativo por pelo menos 10 minutos sobre a cena. Quem seria o homem, o que levou à situação e como tudo terminaria. Depois, um software de análise linguística mediu as respostas emocionais e cognitivas a partir desses textos. O que é realmente intrigante aqui é a sutileza dos achados. De forma geral, os dois grupos avaliaram a ameaça das enchentes de forma muito semelhante. Tiveram expectativas parecidas sobre os níveis futuros de inundação e não mostraram diferenças drásticas na intenção de comprar seguro ou de se preparar. Mas olha só que detalhe! Os textos inspirados pela palavra resiliência tiveram um uso um pouco maior de palavras ligadas à família, conexões sociais e termos de inclusão, o que faz todo sentido e até bate com o conceito psicológico original, que reconhece o apoio da comunidade e da família como partes fundamentais da resiliência humana. Só que para os pesquisadores ainda faltava algo mais prático nessa análise. O que nos leva à parte 4, segundo experimento, ação prática. Avançando, vamos ver como as coisas se desenvolvem num cenário mais palpável. Percebendo que o primeiro estudo talvez fosse meio abstrato por focar numa imagem do passado, a equipe decidiu criar uma situação substancial, bem detalhada e voltada para o futuro. Usando novamente a plataforma online, recrutaram outro grupo de adultos. Mas desta vez, o desafio foi diferente.
imaginar uma mudança definitiva com toda a família para uma cidade costeira fictícia chamada Seaside. Dividiram o pessoal em 3 grupos. Um foi informado de que a cidade tinha uma política pública oficial de resiliência. O segundo, uma política de adaptação. E um terceiro grupo, que serviu de controle, não recebeu nenhuma declaração de política sobre desastre ambiental. Os grupos que leram sobre as políticas navegaram em um protótipo de site de Seaside e usaram uma ferramenta interativa realística, mostrando mapas, probabilidades e os impactos que as inundações trariam para a população e para a infraestrutura. Depois de explorar a ferramenta de riscos, as pessoas precisaram avaliar 4 ações bem específicas de proteção. A primeira era selar as paredes do porão da casa. A segunda, elaborar um plano de emergência familiar. A terceira, votar em candidatos favoráveis ao fim de subsídios para quem vive em áreas de risco. E a quarta, votar a favor de códigos de construção mais rigorosos e à prova de enchentes. A ideia era responder o quanto achavam que dariam conta de fazer essas ações, se fariam de verdade e o quanto consideravam que isso seria útil para a proteção. E assim chegamos à parte 5, a interpretação dos resultados. É agora que a coisa fica surpreendente. O contraste causado apenas por aquela palavrinha inicial na política pública, resiliência ou adaptação, gerou reações psicológicas drasticamente opostas diante da mesmíssima ferramenta de dados. Os números apurados pelos pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon chamam muito a atenção. Quem foi exposto ao termo resiliência passou a esperar enchentes bem mais altas, projetando inundações de cerca de 2,3 metros. Para se ter uma ideia, isso é água passando e muito da altura de uma porta comum, um nível que essas próprias pessoas consideraram intolerável para se viver. Por outro lado, o grupo que leu adaptação esperava inundações muito menores, em torno de 1 metro, ficando ali lado a lado com as expectativas do grupo que não leu política nenhuma. E o mais importante, a expectativa de quem viu a adaptação era de um desastre cujos impactos poderiam ser mantidos em níveis gerenciáveis e toleráveis. Então, aqui está o grande paradoxo que o estudo revelou. Enquanto a palavra resiliência fez com que as pessoas esperassem o pior desastre possível, criando a sensação de um risco esmagador, ela simultaneamente reduziu a crença na eficácia das ações individuais. Pensem bem, diante de um desastre ambiental monstruoso e implacável, ações pontuais como selar um porão ou montar um plano de fuga perdem o sentido, parecem até inúteis. Em total contraste, a palavra adaptação passou a mensagem de que o perigo existe sim, mas é menor e dá para lidar com ele. Resultado, uma vontade bem maior de acreditar que a preparação é útil e uma motivação muito mais forte para arregaçar as mangas e adotar aquelas 4 medidas práticas de proteção. E finalmente chegamos à parte 6, relevância e conclusão. Tudo isso nos traz à conclusão desta nossa explanação. Esses estudos não ficam só no papel, eles têm aplicações práticas vitais para governos, formuladores de políticas públicas, gestores de emergência e comunicadores. Para resumir os achados, falar sobre qualquer política em relação a riscos ambientais sempre aumenta o alerta do público de um jeito melhor do que a simples omissão de comunicação. No entanto, existe uma baita diferença na eficácia dessas palavras. Se o objetivo é engajar a população na prevenção e despertar um senso prático de ação, estruturar as preparações governamentais sobre o termo adaptação se mostra incrivelmente mais eficiente para motivar indivíduos do que usar resiliência. O termo resiliência tende a elevar tanto a percepção do risco que, em algumas instâncias avaliadas, causou praticamente uma paralisia nas ações de proteção. Para encerrar, é fundamental reconhecermos a enorme relevância desse material acadêmico para entendermos como a comunicação moderna de riscos funciona de verdade. E cabe lembrar que todo o conteúdo apresentado hoje é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, construída estritamente a partir do artigo científico analisado. Com tudo que vimos nas conclusões desses pesquisadores, fica a reflexão contínua para termos em mente, principalmente ao consumirmos notícias e discursos públicos por aí, como as palavras que consumimos moldam a nossa resposta à realidade. Fica a provocação. O aprendizado continua.